irmãos, a paz do Senhor. Eu quero saudar a todos os nossos companheiros que estão aí em Cachoeira de Itapemirim, pastores, obreiros, não só de Cachoeira, mas da região, nessa reunião. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e dizer o seguinte: estamos felizes em saber que os irmãos nesta região estão trabalhando, a obra está prosperando e que é um grupo, na verdade, empenhado em dar sequência aos objetivos desse projeto que é a obra do Espírito para esse tempo que nós estamos vivendo. Nossa grande preocupação hoje não é de pregar. Pregar, eu estou pregando. Mas a nossa grande preocupação é de trazer para o entendimento dos nossos irmãos uma compreensão clara a respeito do Evangelho, dos objetivos do Evangelho, mostrando rapidamente um projeto que se iniciou a partir do Pentecostes e que vai se encerrar no arrebatamento da igreja. Os irmãos observam, os nossos irmãos têm observado, uma sequência doutrinária. É muito importante entender que sequência doutrinária tem um objetivo que é diferente de pregação. O pastor pode pregar, deve pregar, eles têm um dia na semana, 2, 3, como ele quiser. Ele tem, por obrigação, pregar. Mas quando ele tem só a igreja ali, o que ele tem que fazer? Ele tem que dar condições à igreja de sair para a sua missão, que é a da evangelização. Nós temos observado uma coisa, de pronto, é de que depois do satélite, nós começamos a ver que a igreja começou a se integrar no aspecto da evangelização. Por quê? Porque o crente que ouvia a pregação, ele não tem argumento. A pregação serve para ele, para a parte espiritual dele. É isso mesmo, não há problema. Mas quando ele tem que transmitir aquilo que é o conhecimento dele, da doutrina, para uma outra pessoa, ele não tem condições. Então, ele perde grande parte da experiência dele e do tempo dele com relação aos que estão em sua volta. Porque a evangelização, ela não está simplesmente sob o governo, sob a orientação de um pastor. O pastor pregou, vai todo mundo embora. Não, não é isso. Hoje, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo para a igreja, de um modo geral, não só, veja só os irmãos, não só os adultos, mas especialmente as crianças. As crianças passaram a assumir uma posição que o adulto deixou de fazer muitos anos atrás. Ele vem, assiste culto, vai para dentro de casa, lê um texto da Bíblia, então, e aqui não passa daquilo. E ele não tem argumento para subsistir ao momento que nós estamos vivendo. O mundo, ele caminha para essa anarquia, que aí está. Não tem governo, não tem liderança, não tem líderes, não tem teologia, não tem coisa nenhuma. O mundo não está obedecendo a nada, nada. Só existe um governo que está de pé, que é o do Espírito Santo, para quem quer. Para quem quer. Quem não quer, já decidiu sua posição e vai caminhar nessa posição. Então, a nossa preocupação é dar aos nossos irmãos, não somente pastores, mas diáconos, obreiros, irmãs, professoras, então, dar condições para que eles tenham elementos
para subsistir aos ataques que aí estão já prontos e já em ação, porque de destruição. Há poucos instantes eu estava conversando aqui com um dos nossos companheiros pastores e nós estamos vendo claramente uma mudança. O mundo já vem sendo dividido. Vejam só, isso é uma introdução que estou fazendo. As classes sociais começaram a se dividir, né, da Revolução Industrial, foi antes de 1700 e pouco, por aí assim, e ela já começou a fazer uma mudança. Então, quem estava na lavoura, que eram os feudos, eles passaram para as fábricas. E, quando eles estavam na lavoura, estavam sozinhos, isolados. O dono do feudo, ele dava ao funcionário duas coisas, proteção e comida, somente isso. Mas ele estava isolado. Quando eles foram para as fábricas, ver o que se chamou a industrialização. Esse movimento foram várias formas, levas de industrialização. Dependendo dos elementos que entravam, então era o progresso do mundo. Quando ele deixa a lavoura, ele deixa a fabricação do alimento e vai para fabricar equipamentos que, no fundo, hoje, eles estão sendo direcionados para a guerra. Então, o mundo está bem orientado nisso. Ninguém está iludido. Nós sabemos que o governo que está do caos, ele está aí, ele está pronto. É o patrão contra o empregado, o rico contra o pobre contra o rico, o preto contra o branco. Então, nós estamos vendo que então, há uma divisão que não satisfaz ainda. E ela vai se completar, já está se completando agora, quando entra a família. Os irmãos estão observando, agora a guerra é mulher contra homem. Não é que as mulheres são culpadas, não é que os homens são culpados. É uma leva, é uma onda. O mundo está vivendo de levas, de ondas, de pessoas que não têm compromisso com nada, que perderam todos os seus valores e eles estão à frente do mundo inteiro, porque eles vão para as ruas, eles vão meia dúzia, resolve o problema de 1 milhão de pessoas. Com a placa na mão, eles resolvem o problema de 10 milhões de pessoas. Então, o mundo sabe isso. É o que é chamado o ativismo. O ativismo. Nós, como igreja, saímos, vamos dizer, de uma grande dificuldade espiritual. Como foi no caso de Lutero, que teve que mostrar que o cristianismo que existia naquela época não tinha nada a ver com Bíblia, e ele abriu a Bíblia e mostrou que Bíblia é isso aqui. Da mesma forma, nós, como igreja, somos um resto que recebemos uma mensagem nova, uma mensagem diferenciada, para podermos sobreviver a esse momento final da igreja. Quando falamos momento final, você está olhando para mim, para eu dizer o que é momento final? São 2000 anos passados. O que falta? O que falta? Qual o tempo que falta para completar 2000 anos? Se nós começássemos e entendêssemos que 2000 anos é a partir do nascimento de Jesus, é uma coisa, já cumpriu. Mas os 2000 anos de igreja é a partir do Pentecostes, depois do ano 33. Aí você assim, então, a partir do ano 33, eu não sei. Nós estamos no ano 25, não é? Então, 33 está perto. E os irmãos já observaram a velocidade com que as coisas estão se acabando. Não existe segurança em nada. Nós estamos vendo no Brasil as dificuldades, o governo com suas dificuldades, a justiça com suas dificuldades, o que é natural. É natural.
não é só o Brasil, mas é o mundo inteiro. Porque há um governo que vem disputando com o projeto de Deus. É tirar Deus da história do homem e colocar o homem como Deus. Isto já é filosófico. Então, os estoicos, o estoicismo, que era uma doutrina, um ensino filosófico, o ensino dele é colocar o homem como Deus, deificar o homem e colocar Deus como homem, humanizar a Deus. Nós temos o caso, por exemplo, de Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um dos imperadores romanos e ele era estoico. Interessante que quando você vê que os imperadores romanos passaram a ser deuses augustos, por quê? Porque já era a divinização do homem e do seu poder para dominar o homem. E nós temos hoje uma escolha a fazer. A nossa escolha é: você está de acordo com a divinização do homem, então você vai ficar com o homem, você vai ficar com o Deus deste século, porque o Deus deste século, ele está providenciando todas as coisas para ele ir para Jerusalém, para ficar no lugar de Jesus, porque ele sabe mais do que os crentes de que Jesus vem estabelecer o milênio em Jerusalém. Então ele vai se assentar antes. E em breve, queridos, nós vamos trazer alguns aspectos proféticos que estão no livro do Apocalipse, para os irmãos terem uma ideia da situação que já está em andamento, pronta para execução. Se nós tivermos, nós hoje temos 25, para 33 seria pouco tempo, seria uns 8 anos. Aí você vê, em 8 anos, o mundo pode estar destruído. Nós estamos vendo as guerras ali no Oriente Médio, estamos vendo a situação, vazamento já eles não querem saber de nada. Meus irmãos, um mundo nas condições que está, tudo pode acontecer. Porque os homens, a vaidade deles, porque é o seguinte, nós vamos governar o mundo, não precisamos de Deus. Então eles excluíram Deus. Na filosofia, é aquilo que todo mundo é a humanização. Na teologia, é o humanismo, é o relativismo. Então, nada tem valor, nada de Deus tem valor, a não ser a palavra teologia. E teologia é uma palavra que deixa todo mundo no ar, né, com grandes coisas, grandes porcarias. Porque não tem o que dizer, nem dá para o homem a segurança que ele precisa. Porque não existe salvação teológica. O que existe é a salvação em Jesus. A teologia, ela fica com o teólogo. E os irmãos querem ver os grandes teólogos, onde é que eles estão? Desapareceram. Uns negando a própria fé, dizendo que não crê mais em Deus. Então, você é o teólogo. Ele não crê em Deus, ele crê em quê? Veja só, por quê? Ele creu na vaidade dele, no desejo dele de aparecer, de ser uma pessoa culta. E, meus irmãos, é tudo isso que o mundo quer. Ele quer posição, ele quer destaque, ele quer soberba, ele quer se apresentar como o Salvador. O Salvador. Então, o mundo inteiro é assim. Olha a liderança do mundo, olha a liderança que nós estamos vivendo. Você pega um país como a América do Norte, que já vem há muito tempo se perdendo as suas características, que eram até características chamadas cristãs, até evangélicas. Você vê hoje as igrejas fechando lá. Qual é a disputa hoje dentro dos Estados Unidos? É se o homem é homem ou se ele é mulher, só isso. Então, a disputa é sensual. Aí você pergunta aqui, você botou uma igreja aqui, como está lá na América, 1 milhão de pessoas a favor de que
a igreja deve estar metida com isso. Aí ele começa a tratar. Aí o pastor entra, aí pronto, os jovens a favor daquele pastor, porque ele está pregando sexo. Então, é tudo que o homem quer, é a sua vida. Então, o adversário sabe disso. Então, a palavra-chave hoje é sensual, é essa. Você pergunta, isso existe? Existe. É próprio do homem, mas a essência não está nisso. Então, ele destrói a obra criadora, porque é o relativismo, onde no relativismo não existe verdade. Quando você tira a verdade, você tirou Deus. Quando você tirou Deus, você colocou qualquer coisa. E aí está o mundo desse jeito. Aí você pergunta, e nós? Qual é a nossa posição? Eu quero deixar um texto aqui, antes de encerrar, assim, no texto de 1 Pedro, que todo mundo conhece. Capítulo 1, verso 2. Vamos ler comigo aquilo que todo mundo já sabe. Comigo. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Então, nós fomos eleitos antes de nascermos. Para quê? Para vivermos na direção do Espírito Santo, em santificação do Espírito. Quer dizer, santificação é uma palavra perigosa, porque você começa a pensar em santificação do jeito que a religião apresenta. É roupa, é a forma de falar, forma mansa de falar, é até bonito, né? Gestos. Então, as pessoas, meus irmãos, quando você pega uma pessoa cantando, uma jovenzinha cantando e fazendo careta e levantando a mão para cima, você vê que é uma encenação mentirosa. Porque ele não foi eleito para isso. A santificação não é para mostrar como é que ele canta, como é que ele está sentindo aquele cântico que está cantando, ele está vivendo, então, um outro mundo que é uma mentira. Meus irmãos, o mundo está vivendo disso, a religião está vivendo disso, de show. O show da... Não vou falar dessa palavra porque é até usada, show de fé e tal. Nós não temos nada com isso. Mas um show onde o homem é o centro de todas as coisas. E o Espírito Santo não tem como operar. Há, de fato, nesse tempo, aquilo que nós começamos a perceber, uma operação do Espírito Santo como eu, na minha pouca idade, nunca ouvi. Nunca. Vivi na tradição, sou de família tradicional, minha família deu o maior número de pastores na tradição. Nunca conheci outra coisa a não ser o Evangelho. E por isso, as fases que eu consegui ver nessa caminhada vivida pelo Evangelho são fases que nos deixam atônitos, apavorados. Cada dia o Evangelho é pior. O uso do mercado comercial e até nome de igreja hoje, as igrejas estão mudando o nome, igreja da venda de Bíblia, igreja de não sei mais o quê, e vai mudando, igreja reformada, tudo comercial, para que as pessoas pensem que aquilo é uma verdade e, na verdade, é uma grande mentira, porque a igreja de Cristo não precisa desse tipo de nomes, de aparências, de conversas, de grande Coca-Cola, Pepsi Nocala, e lá vai. O Evangelho não precisa disso. Vamos ter uma grande reunião com comida suculenta. Meus irmãos, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É um cristianismo que faliu. Ele agora está indo para o lado material para trazer o homem para onde? Se ele escolhe o material, ele vai botar o material. E é tudo que o homem quer.
qual é a discussão hoje no chamado cristianismo. Evangelho é outra coisa. No cristianismo é isso aí. É quem é homem, é quem é mulher, se é daqui, se é do lado. Nós não temos nada contra ninguém. Quando falamos aqui, nós queremos deixar bem claro a nossa isenção no aspecto das escolhas humanas. Você tem sua escolha, sua preferência é sua. Se o seu corpo serve para isso, use seu corpo do jeito que você quer. Lembrando uma coisa, que o salário do pecado é a morte. Então, você fica sabendo disso. Mas você pode usar seu corpo como você quiser. A igreja, não é função da igreja dizer como você vai fazer isso. Porque já existem leis divinas. Inclusive, a primeira grande lei para a organização do homem está na família. E agora, a grande discussão é família. É mulher contra homem. Eu tenho dito, meus irmãos, veja aqui, não é que mulher, elas são culpadas. Porque, na verdade, o mundo sem as mulheres precisava acabar mesmo. Porque elas são um complemento, elas são parte de um projeto divino que não somente para essa vida, mas para a eternidade. Então, o homem, ele tem todos os elementos, os seus valores para sobreviver nessa hora. Então, lá vai o texto, eleitos segundo a presciência. Então, a presciência, Deus te chamou antes de você nascer. No ventre materno, diz o texto lá em Isaías, te escolhi. Chamei-te, a Paulo, para falar para as nações. Então, Davi, tu me conheces, ainda informe, ainda no ventre, eu tinha sido escolhido, o grande Davi, o rei Davi. Homem necessitado, mas escolhido por Deus. É você. É a sua vida. Se você não dá valor a isso, tudo que vier em sua volta não vai ter valor nenhum. Você vai passar por essa vida como um conto ligeiro. É a água que passou debaixo da ponte, um regato onde as moléculas passam umas sobre as outras com grande velocidade e você não sabe. E você está passando. É como a erva que nasce de tarde seca. Meus irmãos, é um conto ligeiro. Nasceu tal dia, morreu tal dia. Essa é a nossa história. O que sobra de tudo isso? Um projeto. Deus tem o projeto. E você foi eleito para esse projeto. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Você negou isso. Você está negando essa eleição. É problema seu. Mas você foi eleito. E você tem que fazer valer, é o que diz a palavra, fazer valer essa eleição no Senhor. A eleição não é no seu projeto. A eleição não é no pastor da igreja. A eleição não é na denominação. A eleição é no Senhor Jesus. Enquanto você estiver no Senhor Jesus, a eleição tem valor para você. Não quero Jesus. Então você negou um chamado para ser eleito. E não adianta dizer assim, eu sou eleito, sou muito bonzinho, eu sento no último banco. Isso é a falsa modéstia, é mentira. Isso é uma mentira que você colocou no seu coração, não existe isso. O crente é um homem que está na frente, ele está em todos os lugares, ele está trabalhando, ele não está sentado com a Bíblia debaixo do braço, não. Ele está vivendo a experiência do dia a dia. Cachoeiro do Itapemirim e as regiões aí precisam mudar. Pode mudar, que há homens extraordinários aí. Mas tem que tirar aquela doença da religião, da tradição. Esquece isso, meu irmão. Vai viver a experiência com Deus, vai buscar o Senhor, vai ter uma experiência. Eu vou terminar dizendo uma coisa. O mundo inteiro
se desenvolveu. Você pega em tudo, em todas as áreas. Você pega da genética, é um negócio extraordinário. Você abre os livros de genética dessa altura, assim. Vocês, como é que eles descobriram tudo isso microscopicamente? Como é que pode? Quer dizer, como é que você vai descrever aquilo que está dentro de uma célula? Lá dentro, você vai esticar, dá mais de 1 metro. Onde cabe isso? A ciência desenvolveu. O esporte andou aí. 2,40 metros, um cidadão sai daqui, dá um pulo, passa por cima da sua porta, a porta da sua casa, sem precisar de vara. O outro faz em menos em 10 segundos, 9 segundos, ele corre 100 metros. O mundo se desenvolveu em tudo, mas evoluiu na religião. A religião é um fracasso. Sabe por quê? Porque o homem esqueceu de buscar fonte na sabedoria. E é uma fonte que está aberta. O segredo de Deus é esconder. E do homem é descobrir. Descubra os mistérios de Deus. Se você não está descobrindo os mistérios de Deus, você, meu irmão, está muito ruim. Você está pensando que a sua religião está acima do que Deus tem para você. Esquece. Esquece a religião. E veja a sua experiência com Deus. Como é que está? Como é que está a sua experiência com Deus? E você, a partir de agora, vai transmitir uma experiência com Deus. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Quer dizer, o Espírito Santo é que santifica você. De que forma? Ele vai dirigindo a sua vida. Você não ficou, botou uma coisa na cabeça, botou uma roupa comprida, botou o cabelo comprido, para dizer que você é santo. Não, a santificação é aquele tempo que você usa sempre no governo de Deus na sua vida. Eu vou para tal lugar? Vou. Não, eu vou pegar o ônibus agora? Não. Você está pegando o ônibus, sua obrigação é pegar o ônibus para ir para o trabalho. Mas você tem que resolver um problema grande. É o Senhor que tem que estar na sua vida. Porque naquele problema você foi envolvido. E Deus quer guiar a sua vida em santificação. Você não vai mudar nada. Você continua sendo o necessitado. E sabe de uma coisa? Os santos são os que erram mais. Porque eles sabem daquilo que está errado. Quem não é santo não sabe. Quem não tem a santificação, quem não tem negócio com o Espírito Santo, vê o quê? Qual o problema? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. É isso aí. Nós não. Nós temos um compromisso que é nosso, com a eternidade, que não é de Deus, é sua. A eternidade é de Deus à sua disposição. Você quer? A decisão tem que ser tomada. E eu faço um apelo e uma palavra aos irmãos de Cachoeiro e entornos. Kennedy, Alegre, Guaçuí, toda essa região. Precisa mudar. Tem que dizer que vocês existem e que há uma obra sendo realizada e que Deus está salvando vidas e trazendo para o redil. Um povo que precisa saber discernir entre mão direita e a mão esquerda. Há um mundo assim que não sabe para onde vai. Eu vou dizer uma coisa. Há um mundo aí fora que vai entrar no seu lugar. Tem gente sedenta. E se ouvir a palavra, ele vem. Não deixe de pregar. Não deixe de anunciar. Não deixe de falar. Passa o link das mensagens. Você ouviu a mensagem sobre a mente? Nós estamos recebendo 1.300.000 visualizações. E você não viu isso? Você não tem uma palavra para dar? Você está longe?
eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação para obedecer. Para obediência. Não é para obediência, é para desobediência. Sua eleição você negou. E a aspersão do sangue de Jesus, quer dizer, aspersão é gotinhas, né, da doutrina de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Que Deus abençoe. A paz do Senhor.